Tem uma coisa que eu estou aprendendo e confesso que não está sendo fácil. Tipo, eu sempre fui o tipo de pessoa que tentava ajudar todo mundo, sempre dava um jeito, eu sempre cedia, sempre evitava conflitos. E por um bom tempo eu achei que isso era ser tipo uma pessoa boa, pessoa que uma pessoa de valor, mas na verdade eu só não sabia escolher a mim mesmo e assim não sabia me valorizar, não sabia botar eu como prioridade. Tipo, eu sempre me anulava para manter uma paz, engolia coisas que às vezes me incomodavam, mas eu não dizia nada para não criar assim um conflito, né? Ficava quieto para não magoar ninguém, não falava nada. Só que meio que isso foi acumulando e chegou um momento que eu cansei de fazer tudo por todo mundo e não receber o devido valor, não receber aquilo que eu achava que eu deveria ter. E chega uma hora, né, que a gente cansa de verdade. E não é um cansaço físico, é um cansaço meio que por dentro, emocional. É um cansaço assim de sentir, né, que você está fazendo sempre tudo por todo mundo, mas ninguém enxerga, na verdade, o seu valor, o que você faz, só sabe te criticar. E foi aí que eu comecei a mudar, né? Comecei a falar não para algumas situações, comecei a me posicionar, comecei a colocar alguns limites e meio que tipo foi estranho. Eu achei que ao invés de piorar, eu achei que iria melhorar, mas não melhorou, só foi piorando a situação. Algumas pessoas começaram a se afastar, outras começaram a falar coisas como se eu tivesse mudado para pior, e isso mexe com a gente, assim, porque dá aquela dúvida, né? Será que eu estou sendo errado? Será que eu estou exagerando muito? Estou fazendo muitas coisas, dizendo muito não? Será que eu deveria voltar a ser a mesma pessoa, aceitando tudo, só para manter certas pessoas ao meu redor? Só que no fundo, eu sei que não. Eu sei que eu não mudei para pior. Eu só parei de aceitar certas coisas, certas atitudes que me incomodavam. E eu percebi que isso começou a incomodar algumas pessoas, familiares, próximos, bem próximos, na verdade, porque essas pessoas estavam acostumadas com a minha versão antiga, uma versão que sempre dizia sim para tudo, que ouvia desaforo e ficava quieto, não falava nada, só para não magoar. Só que essa versão, ela estava se perdendo, essa versão minha antiga, e eu percebi que talvez seja isso que ninguém fala, que quando você começa a se escolher, a se priorizar, você começa também automaticamente a perder pessoas, mas talvez essas pessoas só estavam ali enquanto você deixava tudo acontecendo e não se priorizava, deixava você se deixava assim, você mesmo por último em tudo, colocava todo mundo como prioridade, e isso, de certa forma, dói, porque são pessoas próximas, são família, gente que você gosta, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que pesa mais. Assim, tipo, continuar vivendo do jeito que te machuca, só para manter certas pessoas em sua vida, isso pesa, porque você basicamente só vive no automático, tentando agradar todo mundo, sem fazer suas próprias escolhas.
E eu não quero mais isso. Na verdade mesmo, eu não quero voltar para aquela versão que aceita tudo, que não sabe dizer um não. E é isso. Agora é a nova versão e tem que ser assim. Quem for para ficar na minha vida vai ficar, e quem não ficar já vai deixar claro que só estava pela minha utilidade, não pela minha pessoa. Eu não quero viver sendo aceito, mas, tipo, não me sentindo bem comigo mesmo. Se for para perder algumas coisas, eu possa perder, mas eu não posso perder a minha essência de quem eu sou, eu não posso ficar me anulando para poder manter algumas pessoas na minha vida. E isso eu deveria ter aprendido há muito tempo.